Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero apresentar para vocês aqui o Economia e Cinema, os trade-offs na sétima arte. Eu sou o professor Salomão Neves, da Universidade Federal do Amazonas, e está aqui também comigo, né, o professor Paulo Berti de Azevedo Barros, né, Paulo? Tudo bom, mano? Tudo jóia, tudo bom. Nós dois somos professores do Departamento de Economia, e a ideia, nós tivemos ali no meio das conversas de corredores, tudinho, né? Tivemos uma ideia de relacionar a teoria econômica com a sétima arte, porque tem muitas coisas que a gente observa quando está vendo um filme aqui, um filme ali, e a gente observa assim que, olha, isso aqui tem coisas de economia, né? E isso vai muito além, por exemplo, do Lobo de Wall Street, ou de Wall Street e das Wall Street da vida aí. Não, não, Paulo, tem muita coisa, né, de economia, né? Todos os filmes podem apresentar alguma coisa com a qual a gente consegue relacionar com a economia, principalmente quando a gente pensa na economia como sendo imersa na cultura, né? A economia está imersa na cultura, a economia ajuda a tomar decisões, existe a história econômica, né? Questões relacionadas à história econômica, né? E existe a cultura, né? A cultura a respeito do cinema, da qual nós, economistas, também compartilhamos e gostamos, e a gente quer dividir um pouco disso com vocês, né? Isso, exatamente. E aí, nós vamos ter uma primeira temporada. Essa temporada vai estar estruturada em 10 episódios. Nesses 10 episódios, nós vamos ter ali momentos onde eu e Paulo vamos falar um pouquinho sobre os nossos filmes, assim, não os filmes que nós fizemos, né, ainda, mas os filmes que mais marcaram as nossas vidas, né? E também dar algumas dicas também para observar a forma como a teoria econômica pode estar muito além dos fluxos e das transações financeiras, né? Ou seja, a economia é muito mais do que simplesmente guardar dinheiro no final do mês. Além disso, nós vamos ter também convidados, né, Paulo? Sim, teremos convidados, então vamos estruturar entrevistas com esses convidados, né? Convidados também para participar dos nossos debates a respeito dos filmes que a gente vai trazer aqui para vocês. E mais para frente a gente vai abrir para sugestões também. Né? Uhum, com certeza. A gente está querendo montar um projeto com todo carinho para vocês e no mais é isso, gente. Vamos começar logo, né? Vamos começar. Olha só, o tema para nós começar, já que nós estamos falando de economia e cinema, eu acho que a primeira coisa que é legal a gente conversar é abrir os nossos corações com vocês e falarmos sobre alguns dos nossos 10 filmes mais preferidos de todos, né? Assim, eu escolhi 5 filmes, Paulo escolheu 5, mas assim, é uma coisa que não é uma camisa de força. Eu acho que talvez amanhã mesmo eu possa ter outra percepção quanto aos 5 filmes por gênero que eu mais gosto. Assim, né? Ou seja, esse daqui vai ser o quê? Os top 10 do Salomão e do Paulo hoje, no momento em que você está assistindo a gente, tá bom? Né, Paulo? Afinal de contas, tudo que é sólido se desmancha no ar, né, mano? Isso. Gostos e preferências também, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. E nós escolhemos, né, 5 categorias. Vocês podem pensar em mais, né? Nós escolhemos comédia, aventura, ficção científica, fantasia e filme cabeça, né? Filme cult, né? Filme cabeça, para a gente conversar um pouco com vocês aqui hoje. A gente vai começar. Posso começar então? Vou falar a gente vai começar por comédia? Posso começar? Podemos. Podemos? Então, olha só, a gente vai começar com comédia, e um filme que eu escolhi para a gente conversar é o filme Dick and Jane, As Aventuras de Dick and Jane, um filme com Jim Carrey, né? Assim, em outro momento a gente pode falar do Jim Carrey, que é um
um artista extraordinário, um comediante, faz coisas muito diferentes, né? Mas esse filme em particular, Dick and Jane, é uma comédia, como o nosso tema é sobre economia, né? Então é um filme que tem tudo a ver com economia, o filme Dick and Jane. Por quê? Porque o filme Dick and Jane é uma sátira, né? É uma sátira sobre crises financeiras, né? Sobre a crise de 2002, a explosão das empresas.com e da Enron, da grande empresa de energia Enron, que fraudou seus balanços, né? E foi à falência, uma empresa enorme. Inclusive teve documentário sobre a Enron, que é o documentário Os Caras Mais Espertos da Sala, né? Tem um documentário específico sobre a Enron. O interessante é que esse filme é uma comédia. Você tem uma versão séria, né? Uma versão séria, um documentário sobre a crise da Enron, e você tem uma versão comédia a respeito da crise da Enron, de empresas.com, World.com, essas coisas. E é uma crítica muito interessante, porque mostra, né, que existia, assim como na Enron você teve a participação da diretoria no desmanche, da fraude que ocorreu das fraudes que ocorreram dentro da empresa, você vai ter a mesma coisa, né, no episódio, lá no filme do Dick and Jane. Eles transformam a luta pela sobrevivência do relações públicas, que é o papel que o Jim Carrey faz, né? As peripécias que ele e a mulher dele fazem para tentar manter o mesmo padrão de vida, né? Que é muito interessante. E aí, para o finalzinho do filme, aparecem como se tivesse, como é mesmo, Salomão? Os créditos, os créditos, né? Aparecem os créditos ali, e coloca os nomes do Ken Loach, por exemplo, que era o presidente da Enron. Então, é de fato um filme que faz uma referência direta ao que aconteceu durante aquele período em 2002. Então, se você já assistiu o filme e não tinha percebido isso, eu sugiro você assistir o filme novamente com esse novo olhar. Tá bom, gente? Não, é verdade, verdade. Assim, e quando o Dick e a Jane começam a fazer os assaltos, né? Acho que a teoria econômica te auxilia a perceber a motivação por isso, né? Que é basicamente a necessidade que eles sentem de manter o mesmo padrão de vida que eles tinham anteriormente, porque quando eles são demitidos, ali começa a acontecer tudo, eles têm que vender o carro, têm que vender a TV, e aí vão perdendo qualidade de vida, e a mesma coisa vai acontecendo com os colegas deles também, né? E até que todos vão se juntar ali para tentar dar o golpe no grande responsável por isso tudo na trama do filme, né? É um negócio bem interessante ali, né? É bem isso mesmo. É exatamente isso. As cenas que abrem o filme mostram que ele está indo para o trabalho, que o Jim Carrey está indo para o trabalho, ele repara no vizinho. Né? Tem aquela coisa da teoria econômica que fala da inveja do vizinho como sendo uma motivação, né? Exatamente. Aí o vizinho tem um carro novo, e ele fala na chave, o carro novo Mercedes dele, liga e desliga, e faz uma brincadeira com o carro dele, que não é tão bom quanto o do vizinho. E aí mostra um pouco dessa questão da inveja como sendo um instrumento econômico motivador e tal. É claro, ironizando essa situação, né? A própria questão do efeito demonstração, né, do consumidor. Demonstração, né? Exatamente. Verdade, muito legal, muito legal. Agora, assim, um outro filme assim de comédia que que está no meu coração assim muito pela memória nostálgica e tudo, mas para mim é um clássico, para mim. Corra que a Polícia Vem Aí, de 1988, né, com o Leslie Nielsen, né, o Naked Gun, né? E, nossa, assim, engraçado que para ver montar esse filme agora, Paulo, né, o nosso vídeo, né? Eu fui ver o trailer do filme e só dei me espocar de rir, assim, porque tu vai te lembrando de tudo, assim, aquela comédia pastelão, assim, o nonsense, as referências, assim, com
as peripécias ali do Leslie Nielsen, né? E é engraçado que assim ele tem o par romântico ali com a Priscilla Presley, né? E ela é tão atrapalhada quanto ele tipo, bate com a cara na parede, desse jeito. E além do próprio alívio cômico ali com o O.J. Simpson, né? Antes dele ter acontecido aquele escândalo, né? Que ele protagonizou, acho que foi nos anos 90, no início dos anos 90 ali, que ele sofre um ataque no início do filme, ele passa o filme todo quebrado, né? E toda vez que vai apresentar alguma coisa com ele, assim, ele está se recuperando, outro acidente com ele, é um negócio assim, quase o do Willy Coyote, né? Parece coisa do filme do desenho da Warner, assim. Cara. E tem uma coisa que é legal, né? Porque assim, em 1988 nós estamos ali próximo ali do final ali dos finais ali da Guerra Fria, né? Então a trama do filme é o policial, né? Todo atrapalhado que vai tentar definir um plano para evitar o assassinato da rainha Elizabeth, que vai estar visitando os Estados Unidos ali, né? E eles acabam se caindo nas maiores confusões, né? Igual no anúncio da TV da TV da tarde, já, né? Da sessão da tarde, né? Mas é assim, gente, tanto eu quanto o Paulo, a gente cresceu assistindo sessão da tarde e lanchando, jogando videogame no final da tarde também, né, Paulo? A gente... Pois é. Corra que a polícia vem aí. É muito legal, porque assim, eu estava terminando aqueles filmes pastelões da década de 80, né? Uhum. Às vezes a gente até confunde Corra com a Polícia Vem Aí com a Loucademia de Polícia, né? Que é outra série ainda, também, mesmo nessa linha pastelão e tal. Eu acho bem legal. O filme ele é bem divertido mesmo. É um tipo de humor que diminuiu bastante, né? Uma coisa assim muito bacana. Eu realmente acho bem legal o filme do Naked Gun, né? Nossa, eu super recomendo. Se você não assistiu, eu recomendo, assim. Maratona ele, a série dele, né, Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu também. Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Agora nós vamos para uma segunda sessão, né? Vamos comentar assim, a primeira sessão foi comédia, a segunda sessão agora é aventura. Então, Paulo, mano, tu escolheste um filme aqui que também mora no meu coração para filme de aventura, né? Qual que é? De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro. Em especial, De Volta para o Futuro 1, né? O primeiro, que pega uma ideia, né, se não me engano, do Spielberg, né? Um filme muito diferente para a época. Tem o Michael J. Fox, que era um grande ator naquele período, no período da década de 80, e fez vários, mas tem uma coisa interessante a respeito do filme De Volta para o Futuro, que é a ideia do carro, né? A ideia do DeLorean, daquele carro que abria as portas para cima como se fossem asas, assim, né? Ficava com as portas abertas, assim. Um carro que inspirava o que seriam os carros do futuro, um negócio assim, um design futurista, trabalhar com a ideia de um design futurista para fazer um retorno, ir para o passado e do passado voltar para o futuro com um carro que teria um design futurista, né? E o interessante é que esse carro e esse design parece que não pegou, né? Foi. Esse carro do Loren é um carro que não teve continuidade, não foi aperfeiçoado ao longo do tempo, e essas portas que abrem como se fossem asas assim, elas não pegaram. Teve a Ferrari fez uma versão, mas esses carros não pegaram com essas portas que abrem desse jeito, né? Então eu achei isso muito interessante, muito curioso a respeito desse filme. A gente pensa um pouco isso, né? A economia, o cinema antecipa coisas que podem acontecer no futuro.
E antecipar um carro não deveria ser tão difícil. Isso não deu certo, né? Quer dizer, às vezes esse carro não deu tão certo assim, né? Então, e é uma pena o que aconteceu com o Michael J. Fox, com um comentário aqui, que o Michael J. Fox, que é um ator que estava fazendo tantos filmes, né? Ele ficou doente precocemente, né? Então teve que diminuir o ritmo dos filmes dele, né? Então fez o Teen Wolf, que é outro filme de sessão da tarde que a gente assistia comendo pipoca, jogando videogame, né? Essas coisas. É verdade. Então mas De Volta para o Futuro é um filme que sempre que está passando na televisão, sempre que a gente vê no Netflix ou no Prime ou em alguma plataforma de streaming qualquer, a gente tem vontade de assistir de novo De Volta para o Futuro. Então, é verdade. acho que o filme tinha que estar aqui nas minhas escolhas aqui. É um filme que você não se cansa de assistir, né? Não enjoa, não. Não. Eu me lembro do 1.21 gigawatts, né? Aquela parte... 1.21 gigawatts. Né? O capacitor de fluxo e tudo. Eu acho que dá umas boas noções, assim, da gente entender ali o processo produtivo, necessidade de recurso, né? A dificuldade para obtenção de recursos, até porque para você conseguir 1.21 gigawatts, vai vir do raio que vai cair na torre da praça, né? E até essa parte assim, tem umas coisas assim que o De Volta para o Futuro ele brinca com com esse choque assim entre a visão que eles tinham nos anos 80 em relação ao que se tinha ali nos anos 50, né? Como, por exemplo, o plutônio de fornecer energia para o carro, o próprio DeLorean, né? Se vamos viajar no futuro, temos que viajar com estilo, né? Com um carro que basicamente virou uma característica. Nas primeiras coisas que a gente fala de anos 80, o cara já lembra logo De Volta para o Futuro, lembra do carro, né? É um negócio fora de série, né? Ou até a própria brincadeira, né, do Dr. Brown, quando ele descobre que o Ronald Reagan, né, vai ser o presidente dos Estados Unidos, que na época ele era ator nos anos 50. Né? Ronald Reagan, o autor... Cara, muito bom, cara. É muito legal. Muito legal mesmo. Eu escolhi um outro filme, assim, que é incrível, assim, a gente estava na passagem na gravação aqui do episódio, né, gente? Eu e o Paulo, a gente estava acabando de perceber que 1985 foi um ano da pesada para esses filmes que marcaram as nossas vidas, assim. Porque tem um outro filme de 1985 que a gente super recomenda e tá ali. Acho que, se duvidar, é o filme que eu mais assisti na minha vida, que é Os Goonies. Os Goonies é fantástico, assim, cara. E uma coisa assim que é legal, né, Paulo, é a ideia da jornada que você tem no filme, do grupo das crianças que vão ali procurar o tesouro do Willy Caolho, vão fugir ali dos Fratellis, né, no meio dessa, passando ali por muitas aventuras e altas confusões. Aí volta de novo a referência à Sessão da Tarde, né? Ou da Tela Quente. Ou da Tela Quente. Né? A ver como é que são as coisas, né? Tipo, naquele momento velho pai, assim, né? Na época não tinha, né, Amazon Prime, não tinha Google... ou qualquer outro também, o Disney Plus, Netflix e tal, a gente assistia filme na Tela Quente, na Sessão da Tarde, ou no SBT, que tinha aquela propaganda do tipo, pela primeira vez na televisão, aí a gente já ficava, nossa, tá muito vivo na memória da gente ainda, né? Você esperava um ano todinho para assistir o filme ali que passou 2, 3 anos depois de ter passado no cinema, né? Fantástico isso. E Os Goonies acabou... eu me lembro disso, porque quando eu assisti Os Goonies, eu acho que foi no início dos anos 90, assim, que eu assisti, né? Gravei no VHS, todinho, ficava repetindo ali direto, né? E uma coisa assim que sempre me chamou a atenção na época foi o dilema do problema financeiro, né, que essencialmente é uma motivação, né? As crianças ali, elas tinham uma motivação de passar por várias aventuras e tudo, eles eram bastante unidos ali, né? Mas assim,
eles tomaram a frente ali para tentar encontrar o tesouro do Willy Caolho por conta que as residências deles iam ser vendidas, né, para saldar dívidas, e eles iam ser separados. Então, para ajudar os pais, para ajudar as famílias, eles correm lá e estão, digamos assim, eles enxergam isso como sendo a motivação central para que eles tomem a iniciativa. Então, a preferência deles maior é ficar juntos. Então, eles aceitam ali o custo de oportunidade de se arriscarem na busca do tesouro do Willy Caolho. Caramba, eu viajei agora, não foi não, Paulo? Agora eu viajei aqui. Mas tudo bem. Os Goonies é um filme realmente... Eu assisti os Goonies no cinema a primeira vez. Eu cheguei a entrar no cinema para assistir os Goonies numa sessão da tarde. E eu fui assistir os Goonies com coleguinhas em Ribeirão Preto, quando eu estava de férias. Com meus colegas, amigos de rua ali. Todo mundo foi lá assistir os Goonies no cinema. E, pô, assim, é muito legal. E quando a gente pensa nos atores, né, que fizeram parte do filme, outros filmes importantes que eles fizeram, que o protagonista dos Goonies é um dos atores importantes do Senhor dos Anéis, né? Não é o Elijah Wood, é o outro, é o Sam, né? É o Sam Wise. Isso. Né? Ele é o Sam. Então você vê que mudou completamente o rapazinho ali para o... Então, tem coisas assim, realmente... O irmão mais velho, né, que é o Josh Brolin, né, que é o Thanos. Exatamente. Agora, né? O Josh Brolin, o irmão mais velho é o Josh Brolin, que chegou a ganhar, se não me engano, ele chegou a ganhar o Oscar, não é? Foi indicado ao Oscar já também. Foi. Então, assim, é um filme muito bacana, né? E a música da Cyndi Lauper. A música da Cyndi Lauper que marca, né, cante na cabeça da gente muito forte. É um filme bem bacana mesmo. Assim, quem não assistiu ainda, certamente vale a pena ver. E essa questão da jornada, né, do crescimento de cada um deles no final, eles começam a busca de uma maneira, e quando eles terminam a busca de outra maneira, cooperando entre eles, que era a grande dificuldade, né? Eu acho que uma outra mensagem econômica, social interessante do filme é que a solução dos problemas, elas podem vir da cooperação, né? Exatamente. Todos cooperando junto, dividindo, e foi bem interessante, bem legal mesmo. Que é o melhor para um e melhor para todos ao mesmo tempo, né? Melhor para um e melhor para todos ao mesmo tempo, produto da cooperação. Isso. Agora, a outra? Nós temos aqui uma sessão também que é bastante galáctica aqui, mano, que é da ficção científica, né? Isso. E para ficção científica, tu escolheste qual filme? Eu escolhi o Matrix, né? Os três, a gente pode pensar nos três Matrix, mas em particular o primeiro filme, que é quem gosta de cinema sabe o quanto que essa trilogia transformou o cinema, tanto do ponto de vista técnico, narrativo, tem várias coisas interessantes ali acontecendo. Mas eu quero falar basicamente da ideia que é o Morpheus, né? Chega para o Neo, aqui colocando um pouquinho o nome dos personagens, né, do filme, não sei se todo mundo assistiu, e ele apresenta para o Neo a possibilidade dele escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. Né? Uhum. E é interessante aquilo, né, porque o que está acontecendo? É um mundo comandado por máquinas, completamente comandado por máquinas, né? As criaturas humanas estão desaparecendo, acuadas, né? Desaparecendo acuadas, e quando elas não estão desaparecendo acuadas, elas são o objeto, né? O objeto com o qual as máquinas extrairiam energia para poder funcionar, tá? Porque elas não... A maneira das máquinas extraírem... As criaturas humanas são pilhas, como o próprio Morpheus vai explicar depois para o Neo ali, né? E ele tem uma escolha, o Neo tem uma escolha, ele tem a escolha entre permanecer na Matrix, permanecer naquele mundo, ou sair daquele mundo. Então, não é por acaso que o nome é Morpheus, né? Morpheus é o deus do sono, né? Morpheus é
Você escolhe acordar desse sono para a realidade, ou você escolhe permanecer dormindo e sonhando, né? É muito interessante. Matrix realmente é um filme assim, dá para a gente poder ficar só falando de Matrix, né? Mas esse é um aspecto assim que eu acho importante. Você acordar para o conhecimento da realidade, né? As referências ali essa. A referência é: você quer acordar para o conhecimento da realidade ou você quer permanecer com a ilusão da realidade, né? Você, como diria o Sócrates, você quer permanecer dentro da caverna entretido pelas sombras ou você quer sair para fora da caverna e encarar o sol e ver a realidade que está acontecendo lá fora, né? Então, é muito interessante que é um chamamento para a descoberta da realidade, para aceitar a realidade e lutar pela realidade. Ou não. Ou não. Ou não. Eu só me É o dilema. Ou não. Né? Eu me lembrei aqui daquela cena do filme que tem um rapaz que trabalha ali, né? Tá ali no front ali dos humanos, ali lutando contra a Matrix, né? E ele trai, né? Então tem uma cena que ele está jantando ali com os agentes ali, entregando ali a turma lá, e basicamente ele fala o seguinte, né? A motivação para que ele faça essa traição ele tá comendo ali uma carne ali mal passada, tudinho, e ele fala: olha, esse gosto aqui eu sei que ele não é de verdade, mas eu quero voltar a sentir esse gosto. Então, assim, ele tá, digamos assim, tá totalmente seduzido ali pelo fetiche da mercadoria ali, né, não, Paulo? Uma coisa por esse caminho, exatamente. É uma coisa por esse caminho. Você quer acreditar, né, que aquele mundo irreal, fictício, é um pouco a questão da ideologia mesmo, da ideologia do fetichismo, né? Você toma o dinheiro por riqueza, né? O dinheiro é riqueza, mas ele não é sempre riqueza. Ele pode ser só é uma riqueza que desaparece, a inflação vem e leva tudo embora, né? Então, você toma uma ideia, um fantasma por realidade. Né? Isso é na economia, na perspectiva, a gente vê isso o tempo todo. Na sociedade, a gente vê isso o tempo todo. Né? Então, esse dilema entre buscar o conhecimento, se libertar das ilusões ideológicas, é um processo complicado. Muitas vezes você quer voltar. Mas tem um outro aspecto também forte nesse filme. O futuro é das máquinas. Uhum. O futuro é das máquinas. Né? O futuro é das máquinas. E aí, quando a gente estava preparando o vídeo, a gente até conversou um pouquinho. Se o futuro é das máquinas, assim, a gente deve temer a inteligência artificial. Né? A gente persegue tanto, a gente discute a questão da indústria 4.0, né? A gente fala da relação que existe. Você abre a geladeira, você tira o produto lá de dentro, e aí está tudo tão interconectado que a fábrica está sabendo que você tirou, e aí mandam para você, tudo vai ficando automatizado, e o trabalho vai ficando obsoleto, o trabalho intelectual vai ficando obsoleto. E como é que isso funciona? Né? Eu acho muito interessante que é uma outra questão que o filme coloca, né? E ele leva para um aspecto, ele leva para esse lado, ele leva para o lado, o finalzinho do filme, a redenção do Neo, né? A redenção dele das máquinas, né? Quase que uma união entre criatura humana e máquina, né? Isso. É uma imagem até metafísica nesse sentido ali, que quando acontece com ele ali. Então tem várias questões interessantes no filme da Matrix, que quem assiste o filme da Matrix só como um filme de aventura ou ficção científica, perde inúmeros. É um filme, de novo, é uma trilogia para se assistir e cada vez buscando novos detalhes e novas intuições que o filme vai sugerindo, que são muito, muito interessantes, né? Eu acho. Não, com certeza, sim. Tem muitas análises filosóficas assim muito interessantes sobre o Matrix, né? E
consequentemente, tem muita coisa de economia também. Principalmente essa questão das motivações pelas quais as pessoas vão tomando as suas decisões. E eu me lembro, assim, considerando boa parte desses filmes de ficção científica, que você tem ali essas interações entre dimensões, as viagens entre planetas, né, as expedições interplanetárias ali, elas têm todo um propósito, né? Pelo menos assim, no momento da construção do enredo, de alertar ali a problemática da falta de recursos ou de insumos, né, que motiva você ir explorando outros planetas, seja para encontrar material, seja para habitar também, né? Sim. E às vezes, boa parte das vezes acaba dando problemas, né? Como que o pessoal alerta, o pessoal alerta um pouco do medo ou do risco que se tem relacionado Sim. a isso. Né? Um filme que, digamos assim, de 1979, né, trata um pouquinho dessas questões, que é Alien, o Oitavo Passageiro. Né? Então, uma expedição, ela está voltando para a Terra, mas ela recebe um chamado de numa área ali, num meteorito e tudo, e ali está o ovo do xenomorfo, né? Então, eles acabam ali, um dos membros acaba sendo infectado e leva o xenomorfo para dentro da nave, né? E isso daí envolve o quê? Até você descobrir como a trama está acontecendo. Isso é até interessante dar um parêntese aqui, gente, né? Porque assim, a imagem do Alien ela já está muito presente na cultura pop da gente, nas nossas vidas, né? Então, tipo, se eu falar em Alien, você já lembra logo daquele xenomorfo que sai a boca de dentro da boca, assim, já lembra logo de cara. Mas naquela época, em 1979, isso, tu só descobriu o Alien no final do filme, né? A mesma coisa acontece com um filme dos anos 80 que abre um outro parênteses do parênteses aqui, mas vai ser breve, tá? Que é o Predador. Quando tu assiste o filme do Predador pela primeira vez, sem ter nenhum contato ali com a imagem dele na cultura pop, é uma experiência incrível, porque tu começa o filme pensando que é um filme de brucutu ali, testosterona ali, e do nada para o outro ele muda para um filme de suspense, de terror, assim, né? Quase um slasher filme. E a mesma coisa acontece com o Alien também, porque você só vê a aparência do Alien no final do filme. Até lá você vai vendo assim sinais ou silhuetas dele, e da mesma forma como ele dá o medo, ele envolve também a questão do risco. Porque assim, você tem um risco de você entrar por aquele corredor, de você dar um novo passo, daquela maquininha que está mostrando ali, aquele radarzinho, ele dá problema no caminho também, né? Tu não sabe de onde ele está vindo, e que nem dizia no próprio anúncio do filme na época, né? Você, no espaço, ninguém vai te ouvir gritar, né? Então, é uma experiência, assim, fantástica. Hoje em dia, né, já está vivo na mente da pessoa, assim, a imagem, assim, tudinho, né? Inclusive, Paulo, eu me lembro, assim, tem aquele filme do Prometheus, né? Eu te confesso, assim, que quando eu assisti Prometheus no cinema, eu não sabia que era um filme do universo da franquia Alien, né? Eu só fui perceber que era no final do filme. Eu fui assim, tipo assim, de peito aberto, sem saber, assim, né, do que estava se tratando o filme, não vi spoiler, não vi nenhuma resenha, nem nada. Quando eu fui ver no filme, pá, aquela surpresa ali apareceu, olha, isso é do universo do Alien. Aí cara. Mas assim, tu sentiste também esse... Eu me lembro que eu assisti esse filme, eu era criança, rapaz, me deu um medo danado, até por conta daquela questão da gestação do Alien, né, Paulo? Não, o Alien, o Oitavo Passageiro, assim, eu não gosto de filme de terror. Aliás, não tem filme de terror aqui, porque eu não gosto muito de assistir filme de terror, né? E aí, assim, esse é um filme é um filme de terror, tá como é um filme de terror científico, né, de espaço e tal, mas ele é
É um filme classicamente um filme de terror, mas ele é inovador nesse sentido, porque ele é do monstro do espaço e tal. Ele é bem interessante ali, né? Eu achei fascinante essa ideia eu acho fascinante essa ideia do parto, né? Da pessoa estar incubando, da gravidez, da incubação qualquer um pode fazer com relação àquela criatura, né? Achei isso muito interessante. Achei muito interessante a maneira como a Sigourney Weaver trabalha ao longo do filme, que ela é a protagonista, né? Ela é a protagonista do filme. E é interessante o fato de que, diferente do convencional, o apelo, digamos assim, o apelo erótico, sexual que existe em torno da protagonista, né, é muito diferente do que normalmente você vê nesses filmes, né, as peitudas, as mulheres, né, com ela é diferente a maneira como Ridley Scott no filme trabalha. Eu acho é um clássico da ficção científica, clássico moderno, um clássico do terror moderno. É um filme realmente espetacular, né? E é um filme que tem a ver com isso, né? Se você está falando de economia, né? Isso aí, a ideia é uma corporação intergaláctica, né? Também Isso. tem isso, que transporta coisas e tal. Então, é bem interessante mesmo. Eu acho fantástico o filme. Vale. Bom mesmo. Não, com certeza. Assim, hoje em dia já é mais difícil a gente conseguir maratonar tudo, né? Mas a gente assistir um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, a gente vai fazendo, a gente vai dando nosso jeito, né? Uma outra sessão que também chama muito a nossa atenção vai ser o de fantasia, né, mano? Sim. Então, assim, fantasia, assim, tem alguns filmes assim que são fantásticos. E falando em fantástico, qual foi o filme que tu escolheste? Eu escolhi um que as pessoas provavelmente não seria a primeira opção das pessoas, mas né, a Fantástica Fábrica de Chocolates tem duas versões. Tem uma versão mais nova do Tim Burton com Johnny Depp, mas tem uma versão antiga. É uma versão em que um ator bastante interessante e importante, uma versão antiga de 1971, não é isso? Isso. Que era bem legal, do Gene Wilder. Acho que seria interessante, quem não assistiu essa versão mais antiga, dar uma olhada, né? Porque a Fantástica Fábrica de Chocolates, ela é uma coisa de fantasia, né? Porque remonta a uma ideia de uma fábrica que é um parque de diversões, né? É uma fábrica que é um parque de diversões, né? Mas ela tem um componente muito interessante, que é o componente de uma fábula, né? É como se fosse uma fábula em que um homem recluso que produz os fabulosos chocolates Wonka, é o Willy Wonka, que produz os fabulosos chocolates e doces Wonka, que abre a oportunidade de 5 pessoas que conseguirem encontrar o ticket dourado de participar de um tour pela fábrica, que no final desse tour, essa pessoa vai ser agraciada com um prêmio, as pessoas estão muito curiosas, né? E aí a fábula ela se estrutura na medida em que você tem uma criança pobre, muito pobre, né? Simples, que num golpe de sorte consegue um ticket, né? E os outros que você vê que fizeram de tudo para conseguir o ticket, né? Faziam de tudo para conseguir o ticket para visitar essa fábrica. E aí a fábrica, essas crianças que vão até lá são recebidas por esse Willy Wonka que ninguém sabe quem é. Aí aparece o Gene Wilder, né? E a abertura é uma abertura muito interessante, porque dali você sabe o que vai acontecer ao longo de toda a história. Ele vai andando, parece uma pessoa idosa, andando com uma bengala, vai apoiando a bengala, assim, de repente a bengala fica presa no chão e ele sai andando como se ainda tivesse com a bengala. Aí ele se dá conta que está sem a bengala e dá uma cambalhota, né? E aí levanta e todo mundo fica feliz, ele está bem, não sei o que e tal. Enfim, o que acontece? O que acontece é que
o que nós temos é as crianças, cada uma delas tem as suas manias, são crianças egocêntricas, são crianças egoístas, são crianças... E a criança boazinha, que é a criança pobre, no final das contas, é ela que ganha, né? A criança pobre é ela que ganha. Eu acho interessante, e ela ganha, se transforma em herdeira, né? Possível herdeira das fábricas de chocolates do Willy Wonka. Então, tem um moralismo ali, né, em torno dessa coisa toda, e um moralismo de caráter econômico, né? Se você é uma criança boazinha, você vai ser economicamente recompensado ali no final, né? Se você é egoísta demais, você não consegue. Se você é glutão demais, você não consegue. Então, você tem que moderar os seus comportamentos, você tem que ser modesto, e essas são qualidades que serão premiadas lá na frente, né? É muito interessante isso, né? Quando a gente pensa nas questões econômicas, né? Como que isso é diferente. Você tem que estar autocentrado, você tem que ser egoísta, você tem que ter os seus interesses em primeiro lugar, né? Então o filme faz um diálogo com essas questões econômicas sociais de maneira bastante interessante. E o primeiro filme, 1971, né? Quer dizer, nas vésperas, quer dizer, no comecinho da retomada, no fim era de ouro do capitalismo, né? O comecinho do fim do surgimento do neoliberalismo e coisas desse tipo marcam esse comecinho das fábricas de chocolates, né? Fantástica fábrica de chocolate. Maravilhoso o filme. Fantástico demais, assim. É um filme que marcou muito a minha infância, né? Que hoje em dia muita gente vai lembrar do Gene Wilder por aquele meme, né? Sim, conte-me mais sobre isso daí, né? Conte-me mais. A gente vai lembrar, o pessoal vai lembrar muito desse filme, assim, dessa parte, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é muito bacana, assim, é o próprio comportamento das crianças que estão junto ali com o Charlie, que vai com o avô dele, né? As outras ali vão com o pai, vão com a mãe, e cada uma tem uma espécie de comportamento que é potencializado pelo comportamento do pai, né? Pelo comportamento da mãe. Então, você acaba adquirindo aquela herança cultural que influencia toda o teu comportamento e, consequentemente, o teu processo de tomada de decisão. Então, cada etapa ali, né, que ele vai mostrando a fábrica, aí um vai caindo, um cai no lago de chocolate, outra pega ali uma balinha ali que vem o almoço, vem a janta, vem o suco, ela vira uma amora, né? Então, aquela que vai ser miniaturizada, vai ficar diminuída. Miniaturizado para aparecer na televisão e tal. Então, assim, ali você tem aqui, cada parte do comportamento da pessoa influencia os trade-offs com que ela se depara, e isso vai proporcionando limitações que fazem com que ele seja eliminado ali, né, na corrida ali pela herança, que até a gente só vai saber no final do filme, né? Então, é uma coisa assim que é fantástica isso, né? Ou seja, que nem você falou muito bem, mano, é a carga cultural que você recebe dos teus ancestrais, né, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, e como isso vai influenciando os teus comportamentos em N situações. Isso é economia pura, isso, né? É bem interessante mesmo, né? É por aí. Uhum. E, assim, de fantasia, né, envolvendo fantasia, assim, um pouquinho de aventura, um pouquinho do lado de ficção científica também, um pouquinho de ficção ali, eu lembro do Império Contra-Ataca, de 1980, né? A gente tem, assim, no Star Wars, né, que na época era Guerra nas Estrelas, tá? Hoje em dia o pessoal quase não fala mais assim, o pessoal fala mais Star Wars agora, né? Mas a gente, quem nasceu nos anos 80, assim, tudo vai lembrar por esses nomes todos aportuguesados, assim, pô. Então, tipo, eu tava me lembrando, tem uns filmes assim que são traduzidos para o português, eles têm uns nomes totalmente diferentes, né? Por exemplo, Star Wars ainda é bem fiel, mas, por exemplo, o Feitiço de Áquila
é Lady Hawk o nome do filme. É. Então, tipo, uma coisa... Ou então, A Primeira Noite de um Homem, The Graduate, né? Que é com Justin Hoffman, né? Justin Hoffman, né? Um filme muito bacana também, é um clássico. Falando bem assim, né? Corra que a polícia vem aí, que é Naked Gun, né? Então, o Império Contra-Ataca, o nome ficou bem fiel, né? Então, assim, foi um filme que me chamou muito a atenção quando eu era criança, né? Assim, pela aventura, pelas naves espaciais, as batalhas ali na parte do gelo também, no planeta gelado, os AT-AT, aqueles robôs grandes ali que parecia ali um camelo ali, né? Então, assim, uma coisa que chama muita atenção e a gente se empolga com isso também. Mas, assim, observando ele mais de perto, a gente observa também a jornada do herói, que é muito forte, né? Assim, acho que de uma maneira geral, na primeira trilogia, ou seja, começou ali nos anos 70 até a primeira metade dos anos 80, a primeirona, ali, episódio 4, 5 e 6, né? Sim. Dos 9, agora são 9 episódios, né? Então, assim, desses episódios 4, 5 e 6, você nota uma evolução do Luke Skywalker como protagonista, né? Porque no primeiro ali, Uma Nova Esperança, basicamente ele cai de paraquedas ali, então, tipo, tá, beleza, eu sou o escolhido aqui, e aí, e tal. Aí no segundo filme ele já tem uma ciência maior do papel dele, mas ele ainda é arredio, ele ainda é, tipo assim, muito empolgado com a causa, ele quer destruir o Darth Vader ali porque ele matou o Obi-Wan, e ele passa ali pelo período de treinamento, tudinho, ele vai descobrir ali depois ali que hoje em dia parece coisa de novela mexicana, mas na época assim era chocante, porque o cara era filho do vilão, né? Ai, meu pai. Então, assim, aquela voz do James Earl Jones, né, no Darth Vader, um negócio ali muito icônico ali, né? Então, assim, até que é uma das cenas mais parodiadas do cinema até hoje, né? Mas justamente por conta da importância que ela teve ali, né, no contexto do filme. E isso, assim, é uma coisa fantástica. Assim, uma outra coisa também é a própria questão de que no filme, né, os mocinhos não vencem no final, né? Quem vence é o Império, né? Eles saem ali, todos ali, um membro sai capturado, que é o Han Solo, o Luke perde a mão, ele fica ali agora em xeque, porque ele se sente que foi meio... O Obi-Wan não contou tudo que ele precisava saber, então tem essa questão da história, né, mano? Acho que também a própria questão de traição e de redenção, né, mano? A gente observa assim no filme, né? Foi do Lando, né? Do Lando, isso, né? Que o Lando ele entrega os rebeldes pro Darth Vader ali, né? Mas depois ele volta atrás e tenta se redimir pelos erros dele. Tanto é que ele tem uma participação até bem mais atuante no terceiro filme, né? No Retorno de Jedi por conta disso, né? Mas assim, tu teve também essas impressões assim do Império Contra-Ataca, mano? Eu gostei muito do Império Contra-Ataca. Do ponto de vista da história, é talvez o melhor filme dos três originais, né? Talvez o Império Contra-Ataca talvez seja o melhor deles, até por conta dessas coisas. A história ela é melhor estruturada, né? O comportamento dos personagens está bem interessante, está bem definido. Realmente, assim, eu acho que o Império Contra-Ataca é, dos três, o filme que mais... Quando a gente vai para o retorno do Jedi, né, o retorno do Jedi, né, ele tem coisas bastante interessantes ali, né, mas, assim, no Império Contra-Ataca é a força de você ter mais... quando você tem controle, para a gente falar de economia, né? Quando você tem o controle da frota, você tem o controle. O Lando ele traz uma questão econômica. Ele vira e fala assim: eu tenho que cuidar das pessoas que estão aqui. Nós somos um posto comercial, minerador,
afastado do império, a gente não tem as mesmas proteções, é um comportamento político, né? Uma visão político-econômica ali que ele toma, e ele volta atrás, porque ele percebe que nem isso ele consegue, que o império chega lá e vai controlar tudo mesmo, ele perde até aquela coisa econômica, é algo que faz o pano de fundo de toda a história do Star Wars. Além da jornada do herói, existe um problema de política e existe um problema de política econômica ali envolvido ali, né? Então, muito... Eu acho esse filme muito bom. Eu acho esse filme muito bom. Ele não se prende só naquela aventura mais linear, né? Você tem um pouco de geopolítica espacial ali, né? É um pouco de geopolítica espacial, é isso mesmo. E que, assim, a gente pode voltar a comentar sobre essas coisas. Eu gosto muito de Star Wars, além dos filmes, os desenhos, as animações e algumas outras coisas aí, alguns livros, algumas coisas assim, que são bastante interessantes de Star Wars, né? Uhum. E a gente pode fazer um só sobre Star Wars, assim, pra frente. Mas é muito bom. Acho que isso é fantástico mesmo. Império Contra-Ataca. E você, meu querido ouvinte, né, meu querido telespectador, você gostaria de escutar a gente falando um pouquinho mais sobre um episódio próprio só para Star Wars? Então, escreva aqui nos comentários, aqui, qualquer coisa, tá? E acesse as nossas redes sociais, fazendo o nosso famoso jabá, né, Paulo? O jabazinho. Enquanto isso, na Sala de Justiça, a gente precisa conversar também agora sobre uma outra categoria de filme que é bem interessante também, né? Que é o filme cabeça, ou filme cult, né? E qual foi o filme, Paulo, que tu escolheste? Eu escolhi esse filme, eu escolhi o Jojo Rabbit. Eu assisti o filme no cinema, né? Tive a oportunidade, é recente, tive chance antes do início da pandemia, tudo, né? Tive a oportunidade de ver esse filme no cinema. E, assim, é fascinante. O filme é muito emocionante. E o tema é um tema muito delicado, que foi tratado com muita inteligência pelo diretor, o diretor do filme. A ideia do filme é: você tem um jovem, uma criança, essa criança na Alemanha de 1940, né? 1940, esse jovem, essa criança, ela quer ser o melhor nazista que uma criança pode ser, né? E na condição de criança, assim, né, vendo o que está acontecendo dentro da Alemanha, fortemente influenciado pelo Hitler, ele tem como melhor amigo imaginário dele o próprio Hitler. Então ele conversa com o Hitler sobre os dilemas, as dificuldades que ele tem no esforço dele para se tornar o melhor nazista que ele pode ser. E o filme é muito bom porque ele capta isso, né? Ele capta essa dificuldade dele, né? Ele ao mesmo tempo é engraçado, tem muitas cenas muito engraçadas. O diretor do filme é um comediante importante, né? Tika alguma coisa assim. Tá. Sim, o White me lembro. Como é que é o nome dele? Tika Waititi, eu acho que alguma coisa assim. Tika, uma coisa assim. Tika. É uma figura bem interessante, que inclusive no filme faz o papel do Hitler. O próprio diretor, ele faz o papel do Hitler lá, né? E as coisas vão acontecendo com esse menino. Ele descobre que a mãe dele, uma mulher que ele tem, só tem a mãe, uma mulher que ele tem que demonstra muito afeto, uma relação muito boa com a mãe. O pai foi para a guerra. Então, assim, ele descobre que essa mãe está protegendo uma menina, uma moça que é judia. E aí ele tem todas aquelas visões deturpadas a respeito dos judeus, né? Essas coisas todas que, em geral, esses movimentos trazem, né? Mamadeira de piroca, cloroquina, ivermectina, essas coisas assim, né? Ele vai percebendo que o mundo dele está passando por uma reviravolta, né? E aí o filme vai encaminhando para o final. Né? Ele imaginava que o Hitler ia salvar a Alemanha, não é isso que acontece. E você vai vendo os sonhos dele, né, se desmanchando nesse processo, com muito humor e com muita sensibilidade também. Então é um filme imprescindível para o mundo de hoje.
É verdade, assim, você vai vendo, né, as convicções, né, assim, no início, assim, você tem uma convicção, assim, até pelo estágio, né, da guerra, no momento, no início, tudinho, assim, mas você vai vendo ali isso se desmanchando ao longo do tempo, e como vai afetando o protagonista do filme, e aí, consequentemente, no processo, da forma como ele lidar com aquilo que vai auxiliar ele na tomada de decisão, né? As coisas vão mudando, né, com o tempo, assim, né? As Sim, próprias condições, né? Isso. Você vai considerando as consequências, a realidade, os dados, apesar da sensibilidade, né, porque o que a gente fala muito de economia, e quando a gente fala muito de economia, a gente está tentando sempre pensar nas escolhas como de uma perspectiva racional, né? A gente gosta assim, né? Os Uhum. textos básicos de economia falam das escolhas racionais, né? Mas felizmente com economia comportamental, com neuroeconomia, com sociologia econômica, com essas outras coisas, né? A gente está conseguindo temperar essas coisas e entender que as decisões elas são tomadas da perspectiva, também são tomadas da perspectiva afetiva, da Uhum. perspectiva identitária, né? O Akerlof escreveu um livro importante que é Economia da Identidade, né? Então você sente a identidade com o nazismo, a identidade com grupos qualquer que seja, né? Ele constrói ali e e tem todo o processo de persistência ou desmantelamento desses grupos na medida em que os resultados não são alcançados, né? A realidade vai chegando e algumas coisas vão se modificando, esses grupos vão diminuindo de tamanho, né? Ou voltam a aumentar, às vezes, né? É verdade, é verdade. Ora, ora você tem ondas, né? Ondas É, comportamentais assim que podem influenciar dinamicamente ali influenciar dinamicamente a dinâmica da economia. Olha os casos aqui de neologismo, né? é, oh, meu Deus. Mas tem acho que uma temática que se adequa bem até a esse processo de transformação que a gente observa, né? Até essa própria questão desse pouco do autoritarismo, encontrar ali certos salvadores baseados em ideias ali, ou ideologias e coisas do tipo, é a temática cyberpunk, né? A temática cyberpunk ela tem ali no seu bojo uma questão política muito forte, né? E a questão das grandes corporações, a questão da segregação ali de gêneros e de raças e de classes também, né? Os mais ricos vivendo numa bolha, basicamente numa redoma de vidro, enquanto os mais pobres ali você tem ao redor ali os bolsões de pobreza, né? Tem muitos filmes, muitos mangás que trabalham bem essa temática, né? E o filme que eu escolhi para mexer assim, com o sentido de cult, né? É justamente um filme que não fez tanto sucesso na época que ele foi lançado, mas que tratou todas essas questões e isso fez toda uma reviravolta na cultura pop de uma maneira geral, que é o Blade Runner de 1982, né? Ou que nem diria na sessão da tarde, o Blade Runner, o caçador de androides. Mas eu tinha essas coisas também, né? Quando você colocar dois pontos assim, aí vinha o nome explicando do que se tratava o título, né? Então, assim, a metodologia da sessão da tarde, né, Paulo? Essa Pois parte. é. E o Blade Runner ele é ótimo nesse sentido, né? Porque ele vai explicando, ele mostra ali um mundo tomado pelas grandes corporações, pelos grandes grupos empresariais, e ali você tem ali um ambiente que está sempre chovendo, ele é, não sei se é bem a palavra, soturno, né? Soturno. Ele é meio soturno assim, e ele tem uma atmosfera de um filme noir, né? Mas diferente ali do Corra que a polícia vem aí, a abordagem é bem mais séria agora, e ele consegue, basicamente ele é um filme noir futurista ali,
porque você tem a trama ali dos androides, os androides matando humanos, e a caça aos androides também, né? Ou seja, a questão não vem somente da segregação, não se vem apenas por raça, por cor ou por credo, né? Ela vem por formas de vida também, né? E, assim, o discurso ali que tem o Rutger Hauer, né, que é o androide ali, né, é fantástico no final do filme, né, assim, que ele tá chorando, ele sente necessidade de chorar ali no meio da chuva e tudo ali, né, e isso daí foi uma coisa, assim, que marcou, assim, profundamente. Sempre ficava com aquela ideia, assim, das grandes corporações, assim, e esse próprio ambiente de pobreza e desigualdade, né? Mas sim, Paulo, o que tu acha? Então, não, esse filme é maravilhoso, é um outro filme muito bom, é um filme que tem várias, você consegue, assistindo ele novamente, né, tanto que depois fizeram uma versão com uma versão integral, né? Porque Uhum. a versão cortada e a versão integral que o Ridley Scott queria colocar no filme, o filme ia ficar muito extenso para explicar algumas ambiguidades no filme. Mas uma parte das coisas interessantes que fez o filme cult estava justamente relacionada às ambiguidades, né? Uma ambiguidade, e o filme ele é uma ambiguidade evidente é o fato de que os androides, eram androides biológicos. Em geral, quando a gente fala em Android, a gente pensa que o Android é uma máquina que representa os seres humanos, né? Uma coisa interessante no filme, eles eram chamados de androides porque eles eram máquinas biológicas, eles eram construídos a partir, né, eles eram criados assim a partir dessas coisas, né? Tanto que o retorno, a ideia era atacar os criadores deles, né? Uhum. Então, eles queriam, que o Rutger Hauer queria era matar o criador deles, né? Porque eles foram criados para a guerra, foram criados para fazer coisas horríveis e não queriam mais fazer isso. Então, existe um pouco da coisa mitológica da revolta da criatura contra o criador, né? Uhum. Ou da criatura superar o criador, se revoltar contra o criador, que é uma leitura muito interessante do filme. Outra coisa interessante ali que passa por essa coisa é o androide sem alma. O que separaria, o que teria, que é uma coisa metafísica de novo, né? O que faz, já que todos são biológicos, né? Já que todos são máquinas biológicas, né? Todos nós somos máquinas biológicas, digamos assim. O androide seria uma máquina biológica sem alma, enquanto uma criatura humana seria uma máquina biológica com alma. Eu acho esse muito interessante, né? E é o capitalismo, né? O capitalismo no seu... Como é que tem aquele intelectual que diz que é mais fácil a gente enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, né, você consegue ver o fim do mundo, mas o fim do capitalismo a gente não consegue ver, né? E o Caçador de Androides é muito isso. Detalhes, né? As pessoas falavam uma mistura de espanhol com chinês, né? Isso. Né? Até o que se escrevia era uma mistura de espanhol com chinês, que eram as línguas que mais faladas pelo povo, digamos assim, né? Então, esse filme ele tem vários detalhes, você tem que assistir prestando atenção, porque ele é muito interessante mesmo, Blade Runner. Não. Nossa, falando assim, dá até vontade de assistir de novo. Mas assim, um filme... acho que um grande bacana de um filme cabeça é esse, né? Ele é basicamente a cebola do Shrek, né? Do filme do Shrek, assim, a cebola é várias camadas, né? Então, cada vez que você assiste, você vai tirando ali uma camada e vai tendo uma visão completamente diferente, assim, né? Eu consigo observar ele em um determinado sentido, assim, né? A gente consegue enxergar muito da economia em vários filmes por conta disso, porque a gente vai descascando ali, uma das cascas ali é uma coisa mais econômica, assim, né? Então, fantástico, fantástico. Deu vontade de assistir o maratonar aqui, o Blade Runner, aqui, com a sequência também, que eu não assisti, me apedrejem, viu?
Eu sei que teve essa sequência agora, mas eu não assisti ainda não. Quando assistir, a gente comenta aqui. Mas assim, Beleza. todos esses filmes, né, eles dão uma... Acho que cada um deles daria um episódio à parte, né? Assim, né? Tem todo um Vai em universo. detalhes, né? Mas assim, tudo isso é porque eles marcaram bastante a gente, né? E como a gente quer marcar vocês, né? Temos uma recomendação, assim, tanto minha quanto do Paulo, né? Tá tendo um festival agora de cinema, muito bacana para vocês assistirem, tá? O nome do festival é Tudo Verdade, tá? Pode falar um pouquinho sobre esse festival, Paulo? É um festival que acontece, em geral, ele acontece presencialmente, né? Mas há 2 anos, por conta da pandemia, ele tem sido disponibilizado online. Existem vários documentários ali. Infelizmente, vários episódios, vários filmes já passaram e o link ele não fica aberto de modo permanente. É Então, permanente. ele aparece, depois ele some, você não consegue assistir mais, tá? Mas, assim, tem muitos filmes lá para ver, e tem, em particular, em especial, um documentário a respeito de um economista brasileiro muito importante, chamado Paul Singer, né? A respeito da vida dele, conta a respeito da vida dele, Paul Singer, uma vida militante, né? Uhum, isso, muito Do, bom, muito bom. do Hugo Giorgetti, e o link, se vocês entrarem lá nesse festival de documentários, Tudo é Verdade, o link vai ficar aberto até o dia 18. Vai ficar Uhum. aberto até o dia 18. Então, quem puder assistir. Alguns links ficam abertos de modo permanente, então vai lá, dar uma testada no link para ver se consegue ver. Alguns, infelizmente, já fechou. Mas é um festival bem bacana, todos os filmes são muito bons. Você pode ficar, escolher à vontade lá. Isso, isso. Inclusive filmes agora sobre o documentário sobre o contexto da pandemia também, eu vi ali uns Sim. também muito legais assim sobre, né? Então, gente, enquanto isso na sala de justiça, a gente vai ficar por aqui, né? Eu particularmente assim, eu gostei muito, eu estou muito empolgado com essa possibilidade da gente ter um cantinho para a gente conversar sobre cinema, sobre economia e trocar umas boas ideias assim. Para mim, a discussão foi ótima. E para ti, mano, como é que foi? Para mim foi ótimo também, muito bom, bem legal. Então é isso, olha, nós estamos aí em todas as redes sociais, tem o nosso grupo no Facebook também, temos página no Twitter, no Instagram, aqui no nosso canal aqui no YouTube. Então, se você gostou, favorite, dê um like, compartilhe com os amigos, com a comunidade universitária, para ajudarmos a espalhar a nossa palavra cinemática. Gente, tudo de bom, viu? Tudo de bom. Até a próxima. Até mais, gente. Até a próxima. Aí eu vou falar assim, gente, vocês gostaram? Olha só, o Economia e Cinema é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Que mais assim? Acho que basicamente é isso, né, que eu falo, né? Tipo,